Olá pessoal, tudo bem? Vini Schroeder com mais um vídeo aí sobre como contratar o melhor funcionário, como ser contratado, como fazer um currículo, né? Eu não falei isso, mas eu coloquei ele numa playlist chamada Como Montar uma Brigada de Ouro. Eu acho que esse é um título que eu gosto muito, nessa coisa da Brigada de Ouro. A gente vai falar hoje aí basicamente um resumo, né? Direcionado aí você que é proprietário, dono de restaurante, gerente de restaurante que precisa contratar colaboradores. Então esse vídeo hoje ele é basicamente um resumão aí do que a gente abordou um pouco nos vídeos anteriores, tá? Se você não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que você dê uma pesquisada, dê uma olhada aí, talvez alguma coisa possa lhe interessar. Se você não quiser ver os vídeos e quiser ver apenas esse, ok, vamos fazer um resumão e aí no final eu ainda vou dar algumas dicas de como manter, né? Porque não basta você montar uma brigada de ouro, você precisa saber como manter uma brigada de ouro. Porque senão fica aquela coisa de, a gente investiu muito em treinamento, a gente preparou a equipe, ficou perfeita e logo depois o colaborador ele vai buscar aí o seu concorrente para trabalhar. Bom, e para começar esse vídeo, a gente vai aqui relembrar uma frase, né, que a gente falou lá no primeiro vídeo. Se você não viu o primeiro vídeo, eu sugiro que você dê um clique aqui em cima, ó, e dá uma olhada lá no vídeo. Mas é basicamente o seguinte, lá eu perguntava qual é o funcionário, né, o colaborador mais caro que você pode contratar aí no seu restaurante. E a resposta é: o colaborador mais caro é aquele que você precisa demitir. Sim, porque se você não faz toda uma pesquisa antes, não se prepara, não escolhe a dedo aí o seu candidato à vaga, você vai acabar gastando mais do que esperava, porque você em breve vai ter que demitir esse colaborador porque você não fez o seu trabalho direito, você não escolheu o seu candidato da forma correta. Aquele vídeo vai te ajudar muito a entender melhor esse processo, mas hoje a gente vai falar basicamente o seguinte: existem inúmeras formas de você entrevistar um candidato, tá? A gente abordou algumas técnicas, tanto para entrevistador como para entrevistado, ao longo desses vídeos postados, mas basicamente, além do currículo, você tem inúmeras outras formas, né, de você avaliar um candidato. Você aí tem simulações, hoje em dia você tem softwares que avaliam voz, comportamento, né? Você tem aí testes psicológicos que podem ser feitos, dinâmicas de grupo, enfim, você tem aí rastro social, tá? Você consegue saber um pouquinho mais do teu candidato através do rastro que ele deixa na internet. Não importa muito bem qual método que você vai utilizar. Se você for utilizar um desses ou até todos esses, você precisa ter algumas coisas em mente. A primeira delas é: qual é a real necessidade de contratar essa pessoa para essa vaga que você acredita ter, né? Então, qual é a real necessidade dessa contratação? É um dos primeiros passos, né? Você ter isso muito claro. E outra coisa que você precisa ter em mente muito claro é quais as funções de fato que aquela pessoa precisa executar. Se você tiver isso muito claro, fica muito mais fácil durante a entrevista você perceber se aquela pessoa realmente tem as qualificações necessárias. Uma outra coisa muito importante, além das qualificações, é saber quais as características de fato você espera que o teu candidato tenha, né? O teu futuro colaborador tenha. Isso é muito importante, porque mais do que a própria qualificação, algumas características, né, que fazem parte do caráter, às vezes são muito mais importantes. Às vezes é melhor você contratar a pessoa por um caráter específico do que propriamente pelas boas qualificações, porque qualificações a gente já aprendeu que você consegue, a parte técnica você consegue ensinar, agora a parte emocional, as características pessoais, né, aquelas que você almeja, essas dificilmente você consegue ensinar alguém, elas já vêm prontas com as pessoas. Então, na hora da entrevista, dê preferência aí para algumas características pessoais que vão de encontro ao que você busca. Aí você me pergunta, tá, mas como é que eu vou contratar? Como é que eu acho essa pessoa, né? Através de currículo, através de indicação, através de eu saio em busca para ver o que tem no mercado, ver se eu consigo
pegar alguém. Na verdade, não existe uma forma certa, tá? Você pode encontrar bons colaboradores através de um currículo simples, você pode ter boas indicações e você consegue, de repente, achar alguém fora do teu mercado propriamente dito. Não necessariamente você pode encontrar essa pessoa num restaurante, você pode encontrar ela vendendo sapatos ou atendendo num posto de gasolina ou em qualquer lugar você consegue achar bons candidatos, tá? Agora, o importante é, se você pegar alguém pelo currículo, bata o olho, né, em algumas questões, né? Veja se ele tem objetivos claros, veja se o currículo está bem redigido, veja se o currículo ele não é uma sequência aí de funções óbvias, né? Veja se está bem redigido, ou no mínimo então pega aí os dados básicos e chama ele para uma entrevista pessoal, se alguma coisa de fato lhe chamou a atenção. Agora, se for um candidato indicado, nem sempre a indicação ela é um atestado de qualidade. Às vezes a pessoa acaba te indicando porque conhece alguém que sugeriu a indicação, é um parente que a pessoa não conhece tão bem. Normalmente as indicações são interessantes, porque como a gente já viu nos vídeos anteriores, as pessoas fortes costumam indicar pessoas fortes, né? Pessoas fracas indicam pessoas fracas e vice-versa. Então, se você tem pessoas fortes na tua equipe, aceita aí a sugestão dessas indicações dessas pessoas fortes, tá? Mesmo assim, peça um currículo, marque uma entrevista, faça ela passar por todos os testes que você faria com qualquer outro candidato. E se você for caçar alguém, né, ou seja, ir a campo, buscar alguém do mercado concorrente ou de um mercado alternativo, também faça a mesma coisa, né? Convide a pessoa para uma entrevista, peça para ela enviar um currículo, dê uma sondada antes, dê uma olhada aí nos seus antecedentes, nas empresas que ela trabalhou, busque referências, né, com pessoas, com antigos chefes, isso sempre ajuda. Mas assim, o importante é, saia da caixinha. Vamos fechar essas dicas aí com a questão de que o esforço ele supera o talento, tá? Então, se você vê que é uma pessoa extremamente dedicada, esforçada, não necessariamente ela precisa nascer com aquele talento, você consegue ensinar isso. Mas se ela tiver essas boas características, lembre-se de que o esforço supera o talento. E agora chegamos aí à parte de como manter os bons colaboradores, né? Você aí já se dedicou nas entrevistas, conseguiu montar uma equipe razoável, né? Um time bastante substancial dessa sua equipe de ouro, né? Você conseguiu aí as peças-chaves, parece que está tudo em harmonia, mas algo pode não ir tão bem e você acaba perdendo aí os seus jogadores, né? Os seus colaboradores de ouro. Então, como fazer para manter essa equipe, né? Para que essa equipe continue azeitada, né? Que a gente chama no jargão aí dos restaurantes, né? Lubrificada, para que ela gire redondo. Tem algumas características do ambiente que a gente gosta de salientar, né? Então, para manter uma boa equipe motivada, né? Empenhada e que seja duradoura, né, com você, ela precisa ter uma boa atmosfera, ou seja, um ambiente de trabalho agradável. Então, condições básicas para o colaborador, como vestiários adequados, arejados, limpos, espaço ali para descanso, mesmo o cafezinho e a água, coisas básicas, né? Para criar uma atmosfera agradável, um ambiente saudável de trabalho. Isso é fundamental. Uma outra coisa que pode te ajudar aí a manter uma boa atmosfera, né, com a sua equipe é você realizar entrevistas periódicas. Mas como assim? Entrevistas para saber se vai tudo bem. A maioria das pessoas que contratam, elas fazem entrevistas aí quando contratam alguém, fazem até entrevistas quando demitem alguém, mas raramente se faz entrevistas durante o período, né, de contratação. Ou seja, sei lá, uma vez por mês é legal você sentar aí, conversar aí indiretamente com o seu colaborador para saber o que ele está sentindo, o que ele está esperando, né? As coisas, as ansiedades, as necessidades desse seu colaborador. Isso é legal você fazer com todos os membros da sua equipe para eles sentirem realmente que há um interesse verdadeiro, né, em querer tornar aquele ambiente agradável. Então, faça aí entrevistas periódicas para saber se tudo vai bem, se alguma coisa pode não ir tão bem aí com a sua equipe. Uma outra coisa bastante raro encontrar
entrar em restaurantes é uma comunicação impecável. Uma comunicação impecável é muito raro de você encontrar. Invista nisso, né? Invista nessa questão da comunicação. Se comunique de forma mais clara, objetiva com o seu colaborador. Não deixe ele descobrir coisas que estão acontecendo, porque aí vira a tal famosa rádio peão, né? As informações elas serão distorcidas. Então, comunicação clara é fundamental. Se comunique melhor, seja mais transparente com o seu colaborador. Considere também trabalhar com alguns benefícios, tá? Além dos óbvios, né? Que são vale transporte, vale alimentação, vale refeição, essas coisas básicas. Surpreenda também o seu colaborador com alguns benefícios extras, como, sei lá, prêmios, de repente algumas parcerias aí com distribuidores e tal. Faça algum tipo de parceria aí para gerar alguns benefícios para os seus colaboradores, sei lá, viagens de férias, mesmo jantares para os colaboradores, né? Degustações de pratos, enfim, faça alguma coisa aí além do que o mercado dita, né, como básico. Então saia um pouco da caixinha aí, se permita aí algumas ações desse tipo, que vai fazer com que o colaborador perceba aí um diferencial, né, no teu estabelecimento. Uma outra questão também que às vezes os donos de restaurante não entendem, ou os gerentes não entendem, né, é quando o colaborador ele acaba saindo do trabalho em troco de um salário, sei lá, às vezes por 100, 200, 300 reais a mais do que ele ganhava no estabelecimento. Às vezes não é só uma questão de salário, tá? Às vezes tem toda essa carga que a gente comentou agora, né? Não tem um ambiente saudável, não tem uma atmosfera legal, não tem uma comunicação boa. Tudo isso acaba, na verdade, fazendo com que ele saia também, e pode dar a entender que seja só pelo salário, até porque 200, 300 reais é praticamente a mesma coisa. Então não se resume só a isso. Agora, para evitar que seja essa questão salarial, pague um salário no mínimo justo. Agora, se você realmente quer atrair bons colaboradores, pague acima da média. Isso pode parecer meio fora do contexto, agora porque, mas por que eu vou pagar mais se o mercado paga X? Porque no futuro aquele X vai sair mais barato do que se você contratar alguém por um salário igual e ele te trocar por outro emprego. Então você vai acabar gastando mais, você investiu tempo, treinamento num colaborador, porque ele simplesmente trocou você pelo restaurante da esquina que paga um pouco mais. Então assim, seja o diferente, pague um pouquinho acima do mercado. Por quê? Porque isso vai atrair bons colaboradores. Os bons colaboradores, eles, obviamente, eles querem crescer na carreira. Não basta só um salário também, mas é um ponto que chama bastante atenção aí para os bons colaboradores. Óbvio que precisa ter um plano de carreira, a pessoa precisa perceber que vai ter uma melhoria naquele estabelecimento, mas um bom salário aí sim ajuda a achar esses bons colaboradores. E por fim, seja rápido em resolver conflitos. Conflitos sempre existem, sempre vão existir. A diferença é o tempo que se leva para perceber o conflito e resolver o conflito. Então, se você tem conflitos aí com a sua equipe, identifique imediatamente, sente com a pessoa, tente entender o problema, tente resolver o problema, né, da forma que for, mas o conflito precisa ser resolvido. Um conflito ali acaba desestruturando toda a brigada, acaba contaminando toda a brigada e, obviamente, isso acaba passando para o teu cliente. Você não quer que o conflito chegue até o cliente, você quer que os sorrisos, né, cheguem até o cliente. Isso é uma de uns pilares básicos da hospitalidade, né? Sorriso no rosto. E para conseguir um sorriso no rosto, a tua equipe precisa de fato estar feliz. Então, dê as condições para o seu colaborador ser feliz. Ok? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí. Se você gostou desse tema, assista os outros vídeos, tá? Eles vão aparecer aqui do lado, ó. Dê uma clicada aí, assista e entenda um pouquinho mais desse universo que a gente abordou aqui hoje. Bom, semana que vem a gente se vê com mais um vídeo. Até lá, então. Tchau, tchau.